Hoje começa o nosso segundo episódio do podcast Cannabis Pod. É um podcast que a gente está fazendo com muito carinho para vocês e vai trazer muito conhecimento. Esse é só o segundo episódio. Eu vou me apresentar novamente porque esse é um programa novo. Não sei se você viu o primeiro episódio, então volta para o primeiro episódio que a gente falou muita coisa muito legal. Meu nome é Caio Integra, eu sou farmacêutico e apaixonado por aprender coisas novas, vários temas. Também tenho uma consultoria de diversidade e inclusão. E eu estou apresentando esse programa junto com o meu amigo Alexandre, ele vai se apresentar novamente daqui a pouco. E todo o programa a gente combinou de trazer objetos que representassem momentos importantes das nossas vidas, né? Na semana passada a gente trouxe também, então volta para o primeiro episódio para vocês entenderem aí um pouco do nosso ambiente. E nesse segundo episódio eu trouxe dois objetos que eu gosto muito. Novos. Novos, boa. O Ravi eu já conheço, o Globo eu já conheço também, né? Vamos conquistar o mundo, né? O Globo é interessante por isso, né? O Ravi é um amado, né? O seu cãozinho adotado, que é um amor de pessoa. E aí, Caio, você hoje estava em sintonia comigo cedo, hein? O que você vai apresentar aí? Me fala. E eu posso falar uma coisa? A gente sempre tá em sintonia sem combinar. É. Ontem eu pensei assim, vou mandar uma foto do que eu vou mandar pra ele, né? Só pra ter uma noção do que ele vai mandar. Aí eu não mandei a foto porque o dia foi corrido, não consegui mandar. E hoje eu trouxe. Assim, ele vai mostrar os objetos dele, mas é que quando eu vi, eu fiquei impressionado com a nossa sincronia. A gente é amigo há mais de 15 anos. Eu acho que isso explica muito esse momento nosso aqui. E o que eu trouxe hoje? Trouxe uma pedra ametista, que é uma pedra que fala sobre transformação. Ela tem o poder da transformação. E é uma transformação em várias perspectivas. Transformação de vida profissional, transformação de cura, transformação de aprendermos coisas novas, que é muito do que a gente traz aqui. E principalmente desmistificar o conceito da cannabis medicinal, que ela está muito relacionada, tem muito preconceito, né, Alebo? Você vai falar muito sobre isso também. Transformar esse conceito da maconha aí, né? Através da força da ametista também. Você sabe que tem muito a ver com a cor também, né? A cor da transmutação é essa cor aí, né? Ah, é? O roxo é. O roxo é a cor da E a flor da transmutação. maconha também tem cor roxa, não tem? São os melhores. É o Deep Purple, né? É um dos melhores cepas de maconha, Deep Purple. Sim. Que dá essa inflorescência que tem mais ou menos essa cor. Por quê? Porque ela também vai transformar a vida de muitas pessoas. Ela vai curar em muitas doenças, que é o foco do nosso programa, trazer essa transformação, trazer a cura. E o meu segundo objeto que eu trouxe é um livro, que todo dia quando eu acordo eu gosto de ler a data do livro, quando eu acordo de manhãzinha, tem uma mensagem bonita sobre meus dias com Deus. E é um livro um caderninho assim, que eu gosto bastante, que me acompanha, onde eu sempre levo ele para abençoar a minha vida, abençoar a vida de vocês, trazer muita prosperidade, abençoar a nossa vida e abençoar principalmente esse canal que é novo, então a gente conta muito com vocês, por isso que se inscreve no canal, comenta, manda sugestão, fala como que a gente está indo, a gente quer esse feedback de vocês, é muito importante. E agora eu vou passar pro Ale para ele falar um pouco dos objetos dele. E se apresenta antes, né, Ali, novamente. Meu nome é Alexandre Santana Hilho, eu sou médico, a minha formação inicial é cirurgia cardiovascular, mas depois eu me enveredei por outras áreas aí, várias, né? Eu não consigo me conter, né, de conhecimentos, a gente só leva conhecimento dessa vida. Então, eu sempre estudei minha vida inteira, vou fazer 40 anos de formado agora, em dezembro, e são 40 anos bem conquistados, porque eu consegui fazer 4 pós-graduações, a dos canais, a medicina do esporte, até a medicina estética mesmo, morei um ano em Paris para conhecer, né, porque eu estava no auge na década de 90, e depois eu parti então para as patologias, né, porque tempo que eu mexi com estética, gente, é interessante para ganhar dinheiro, mas você estuda a vida inteira para depois ficar consertando ruga aqui, perda de tecido ósseo ali, queda de cabelo. Interessante, né? Porque ele eleva a autoestima do paciente. Mas não é, digamos assim, não é a patologia, né, que necessita mais atenção. Então eu caí na minha realidade e falei, gente, eu estudei minha vida inteira, fui um dos melhores lá da faculdade, falo isso com orgulho, fiquei em quinto lugar numa turma de 87, e enfim, foi quando até passei na aeronáutica. E tem uma coisa interessante, porque o diretor da hospital que eu trabalhava, já no 6º ano, né, no internato, ele falou assim, você vai ser médico da aeronáutica? Eu falei, claro, professor, eu vou.
né? Naquela época, em 84, ganhando R$ 17.000 com chofer e tudo, né? Era muito tentador. Ele virou para mim e falou assim, tá, você vai ficar tratando gonorreia de soldado? Eu falei, por quê? Porque você vai fazer lá na aeronáutica, porque eu desenvolvi alguns trabalhos lá no centro acadêmico desse hospital, o Roberto Cavalcante, lá em Minas Gerais, onde eu formei, e ele falou que era um desperdício, né? Então, eu desisti, né, de fazer isso, entrei para cirurgia cardíaca, mas sempre aquela busca incessante, sabe, da onde a gente chegou na medicina integrativa, né? De tratar de uma maneira holística o paciente. Porque a gente sabe que quando as emoções não são causa da doença, elas são consequência, né? Então, nosso psique está diretamente ligado, entendeu? Não tem como, né? Se você vê alguma alteração no seu corpo ou sente algum sintoma, logo você vai querer interpretar e vai saber que você não está bem, né? E são sinais de aviso que a gente tem. Então, eu me enveredei aí, né, no mestrado, na parte de psicossomática, que estuda o fundo emocional das doenças, né, a relação principalmente com as doenças autoimunes, tá? Então, me especializei em doenças autoimunes, principalmente TIA de Hashimoto. E aí depois veio o grande desafio, né, que foi trabalhar dor, inflamação e agravos crônicos, ou doenças crônicas. E que, em tese, as pessoas perguntavam, Alexandre, mas você vai, nessa altura da vida, trabalhar com doença crônica? E aí vem sempre o mesmo discurso, né? Porque são pessoas que já são mais velhas, não têm condições nem de fazer um tratamento, e a família também já não tem muita esperança. Eu falei assim, há esperança sim, né? Não só no fundo do túnel, mas todo o universo, porque se nós aumentamos, gente, a quantidade de vida, né? Os anos que a gente vive mais, minha madrinha fez 101 anos há um tempo atrás, e está rígida muito bem. Aí entra a terapia automolecular na minha vida, né, que ajuda bastante. Então, se a gente vai ver mais, o desafio da ciência agora realmente é viver com qualidade, né? Não adianta você ver mais e viver com Alzheimer, né, na cama, esquecendo todo o seu passado, né, e tendo uma infantilização do seu comportamento, ou desenvolver um Parkinson, né, um tremor parkinsoniano e outras várias doenças, esclerose múltipla, a própria demência vascular, né, que muitas vezes é causada por pequenos AVCs, a pessoa não sabe, que literalmente derrete o cérebro, né, chamado encefalomalácia. Então eu me enveredei por isso e foi nesse doutorado que eu conheci, porque eu escolhi uma faculdade que trabalhava mais com elementos naturais, fitoterápicos e, enfim, minerais, vitaminas, vindo dessa formação do molecular. E aí, essa faculdade tinha, inclusive, um instituto agronômico grande, onde a gente depositava as espécies de voucher, né, do que a gente estava estudando para poder criar medicação a partir de produtos naturais, né? A primeira que eu criei foi com a guaçatonga, né? As pessoas conhecem, para transtornos intestinais, principalmente intestino irritável, diverticulite. E aí, por aí fui, passei pela psoríase com resultados excelentes, né? Então, hoje tem tratamento de psoríase fantásticos. E hoje eu estou aqui falando sobre a inflamação e sobre as doenças crônicas dentro do contexto da cannabis medicinal. Por quê? Eu tive acidente em 2016, indo para a faculdade, a 2 quadras da faculdade, um caminhão me atropelou. E foram 2 fraturas expostas no joelho, eu não morri porque eu estava com jaqueta de fibra protetora, mas depois que eu saí do hospital, eu saí de lá com oxicodona, com morfina, era um coquetel, fazia tiratil, morfina, dipirona para potencializar, e eu não me lembro qual que era o outro, colocava no soro, mas a oxicodona, que é o Oxycontin, né, foi um dos remédios que, né, levou à morte do Michael Jackson, aí, só para vocês terem uma ideia. Então, são os famosos opioides, né, que causam dependência. No mínimo, causaram dependência, porque eu sabia muito bem o que eu estava tomando, mas os opioides, depois de 3, 4, 5 dias, já não fazem mais esse efeito, né, esgotam os receptores opioides, e aí a gente tem que ir trocando, né, mas aí comprei oxicodona, na época, um comprimido sai em torno de R$ 80, e eu tomei primeiro nada, o segundo nada. Aí eu falei, não, eu não vou tomar essa porcaria e vou me tratar através do que eu aprendi, né? Então foi, por que pareceu, Caio, foi um mantra, que é o levar para mal, que canta, eu vou lembrar depois o nome, e eu falei, me coloca na sala e coloca o mantra porque eu vou aprender a administrar minha dor. E nada mais adiantava e só me intoxicava. E a partir daí eu consegui até a chegada da cannabis, né? Porque nessa época estava ainda no Brasil parcialmente proibido, né? Você tinha que entrar com processo na Anvisa, demorava 6 meses. E eu falei, não vou esperar isso. Então uma amiga minha veio de
dos Estados Unidos e me trouxe um óleo da Califórnia de canabidiol só puro, não tinha THC, interessante, que me tirou a dor, né? Então eu usava 12 horas e cessou com a minha dor. E eu já trabalhava com cannabis desde 2014, né? Porque lá no doutorado a gente pesquisa, né? Essas substâncias opioides e a dor crônica, a dor neuropática. Enfim, aí eu falei, gente, né? É a cannabis mesmo. E fora o caso que eu contei no podcast passado, que eu tenho na minha família, né? Uma sobrinha que tem filha com deficiência genética, que tem epilepsia refratária e que, quando encontrou a cannabis, ela realmente começou aos 3 anos a andar, a falar, a se desenvolver. Então, as pessoas perguntam, doutor, mas essa planta é milagrosa? Não, mas em alguns casos ela faz milagre. E para vocês terem ideia, a gente vai falar um pouco aqui, mas a cannabis na esclerose múltipla, esclerose tuberosa, é a única medicação, né? Então, a bula já é para esclerose múltipla. É o Mevatil Sativex que temos nas farmácias aí, que vem importado, só que os preços são exorbitantes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do óleo orgânico, a gente está estimulando aí um pessoal importador aí a trazer esse óleo orgânico, o Caio vai falar por quê, tá? Mas eu queria voltar um pouquinho meus objetos, Antes, né? eu ia te fazer uma pergunta. Desculpa, Isso, antes de começar, eu queria te fazer. Caio, eu me empolgo, porque Mas é que eu achei. cabeça... Mas é que eu achei essa história, você falando da sua história de vida, eu acho que isso é muito importante Vai lá. porque mostra o como esse tema não é só sobre um produto, é sobre um propósito, né? Seu papai. E você teve um propósito na sua vida muito importante a cannabis, né? A medicinal. Você teve um acidente, você teve uma experiência, você viveu isso. Então, acho que compartilhar com todo mundo, eu vou compartilhar depois num outro episódio um caso que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe também sofreu um acidente. E eu vou contar um pouco também como que foi o uso da cannabis, porque como eu sou amigo do Alexandre, doutor Alexandre, a gente conversa muito, a gente tem muita história para contar. E quando minha mãe sofreu um acidente, ela também utilizou esse medicamento. Então, importado, que a gente, né, que na época aqui no Brasil a gente se conhecia muito pouco, mas lá fora já é falado há muitos anos, é um mercado muito forte nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Austrália. Então, a gente já conhece da vivência, na prática, né? E aí, queria que você falasse um pouco dos seus produtos, o que você trouxe hoje que te represente. Então, hoje eu encarinho as minhas pacientes aí, elas sabem que eu sempre fui muito esotérico, né? Eu comecei na rádio muito cedo, 1998, e uma rádio que tinha um cunho esotérico na época, o Gaspareto, as pessoas conhecem aí, vários outros aí que trabalhavam aqui. E esse contato me colocou mais próximo, né? Porque eu venho de uma formação científica radical, uma faculdade radical, as ciências médicas, mas eu comecei a ter a percepção de que, né, remédio, paciente, indivíduo, patologia, era um curto-circuito ali que, na verdade, é um ciclo vicioso. O paciente, eu medicava, ele melhorava, passava 2, 3 anos, estava ali lá de volta, né? A pressão aumentava, o coração descompensava, e a gente tinha que instituir outro tratamento, né? Sem cuidar do paciente, sem saber o que o paciente sente, qual que é o microambiente que ele vive familiar, o que, que pode estar causando aquilo, já que a gente tem essas relações aí metafísicas e psicossomáticas, né? Por exemplo, né? Que quando você está com um problema no rins é medo, quando está no fígado é raiva, no coração é mágoa, né? Então, eu comecei a ter um olhar diferente, né? Sobre isso, porque nós somos energias, eu acredito muito nisso, né? E eu comecei a conviver com essas coisas, né? Com os cristais, com os anjos, eu tenho um altar de anjos maravilhoso, entendeu? E, enfim, eu tenho meu altar também espírita, tenho meu altar católico, as pessoas falam, nossa, doutor, mas para que isso tudo, né? Só tem tanto conflito de identidade assim? Não, gente, para mim, assim, olha, a religião é uma ferramenta, né? Então, Deus é o mesmo para todos, né? O divino, seja no budismo, seja no evangelismo, seja na igreja católica, mas procurar essa essência porque eu uso a religião como uma ferramenta para me conectar com o divino. E teve uma época que eu trabalhei muito com isso e os cristais, né? A força dos cristais. E meus pacientes sabiam e têm um carinho especial por mim, então, né, uma das primeiras foi a turmalina negra, que nós sabemos que ela descarrega o ambiente. Aí fala, nossa, doutor, mas o seu ambiente é carregado? Gente, uma clínica que acolhe doenças graves como mal de Parkinson, Alzheimer enfim, autismo e tudo,
essa energia vem, você queira bem, você queira mal. Ah, doutor, o senhor tampa o umbigo? Olha, antes da Jade Picon falar, eu já tampava o umbigo e eu explico uma desse podcast como é que é feito. A gente pode falar um pouco sobre a questão da Eu acho muito legal. medicina quântica, né? Entendeu? Então, esse foi o primeiro que eu ganhei da paciente. Depois de uma aluna minha, eu ganhei esses cristais aqui. Esse cristal aqui é o quartzo, né? Quanto mais pontudo, melhor, tá? Esse aqui tem mais chumbo, absorve mais energias negativas. Esse aqui é o ouro de tolo, mas também tem seu efeito. Fica lá no meu consultório. A gente dá uns banhos de lua de vez em quando para descarregar. Você tem que pensar que o cristal são elétrons, né? Que estão ali de uma maneira sólida, né? Atuando e que eles podem, sim, carregar essas energias negativas. Tanto que, né, na radiestesia, a gente tem as forquilhas que são usadas não pela Embrapa, pelo Instituto que solta os satélites, assim, INPI. Não é de patente, não, tá? Ele usa a forquilha Sim, para descobrir onde tem leito no rio debaixo da pedra. sim. Então, quer dizer, a pessoa, se eu fiz radiestesia, eu falei, gente, eu não acredito, não. Um órgão do governo usa as forquilhas, quando a forquilha se abre, tem um leito embaixo, ela vai, né, furar. Sim. Aqui nós temos era um doutor como é que fala? Fofo. Em compota, que tinha um vidrinho. Aí o doutor estava cansado de ficar preso, ele quebrou o vidrinho, caiu lá. Se libertou. Andou, se libertou. Aqui é o doutorzinho. E aqui um anjinho só, mas esse é um pequenininho, tem vários anjos aí, São Miguel Arcanjo, são imagens maravilhosas que vêm da Itália, numa resina parecendo como é que fala? Um mármore, né? E essa é a Nossa Senhora de Fátima, que sempre foi a padroeira da clínica, tá? Desde o começo, tá? E aí vão perguntar, nossa, mas confusão, doutor, mas o senhor ocultou imagens? Não, gente, eu vou explicar rapidinho para terminar. O médico, quando chega em casa, depois de passar para o hospital, passar para o consultório e atender toda a equipe, né, de terapeutas, de enfermeiros, de dirigir isso aí, né, 40 anos de experiência, a gente chega em casa cansado, muito cansado, 11, meia-noite, 1 hora. Então, é o que eu falo com a minha sogra evangélica, a família inteira, e eu explicava, né, eu não cultuo imagens, mas quando eu chego em casa e vejo meu altar de anjos, obviamente me remete à minha espiritualidade, e aí eu vou então pensar, eu vou tomar um banhozinho e vou sentar no meu altar de anjos, fazer uma oração, fazer a meditação. Eu gosto muito de meditar, tá? Fazer a meditação. Então é assim que acontece, tá? Então, sempre cercado de energias boas, não cultuo imagens, elas só me lembram que eu tenho espiritualidade também a ser cultivada, a ser exercida, tá? Eu trabalho com a psicanálise transpessoal, que é a primeira psicanálise que trabalha com mente, corpo e espírito, tá? E é assim que a gente trabalha na clínica com a medicina integrativa. E eu acho que um negócio importante que você falou, Ale, vou pontuar três tópicos que acho que se conectam muito com a nossa amizade, sabia? Você estava falando, eu estava vendo uma novela, assim, os nossos momentos, né? Primeiro, falar de espiritualidade. A gente sempre fala de espiritualidade, eu, Ale, independente do tema. Sempre falamos, a gente sempre se conecta de alguma forma, eu aprendo muito com ele. E por isso que a gente hoje teve essa sincronia, né? Quando eu trouxe o livrinho sobre Meus Dias com Deus, ele trouxe e falou bastante sobre a importância da sua conexão com o seu sagrado, independente da religião, né? Cada religião tem o seu método, tem a sua forma de trabalhar, e aqui o que a gente mais faz é incluir as diferenças. Então, por isso que a gente gosta de falar de tudo que existe, porque de alguma forma alguém vai se conectar e isso é muito importante. E por último, gente, eu queria falar, eu sou farmacêutico e bioquímico, então de energia, assim, eu posso confirmar, a gente estuda isso na faculdade, energia é tudo. Então quando a gente fala de energia, não é só na clínica, não é só a minha, não é só do Ale, na rua, no lugar que você estiver, numa festa, numa viagem, numa praia, numa natureza, tudo, porque tudo é formado por átomos. Então, isso daqui são átomos, nós somos átomos. Então depois a gente pode falar isso porque é uma outra aposta, né? Estão vibrando numa determinada frequência, por isso que a ametista se torna sólida, porque a frequência vibracional dela é de solidez, né? E essa questão do átomos me repete a terapia automolecular, que foi meu caso certo durante muitos anos, né? Eu sou fã. Então, opto vem do grego correção, molecular, correção molecular. Se você pensar que
nós somos seres moleculares. Aí saiu outro dia, Caio, interessante, saiu assim, que nós sabemos que nós somos seres celulares, mas que temos bactérias que atuam com a gente em simbiose, tanto na pele, quanto no intestino, né, quanto no nariz, mas a flora intestinal é a mais importante, que agora também não vai ser mais chamada de flora intestinal, vou te falar o porquê, tá? Tem uma medicina avançando que chama microbiota, e a gente sabe que existem vírus também, né, junto com a flora intestinal, que atuam, né, regulando essas bactérias, para que elas possam retirar do nosso alimento o que é necessário, né? Então hoje se fala em microbiota intestinal, está surgindo nos Estados Unidos, e isso vai ser fantástico, né? Porque estão descobrindo, por exemplo, quais as bactérias, lactobacilos, que produzem serotonina. Então, você está com a depressão, baixa serotonina, em vez de ficar tomando medicamento para inibir a recaptação, e não aumenta, você vai aumentar o aporte de serotonina. Lembrando que o nosso intestino é o segundo cérebro, tá? Então, dentro desse contexto aí, né, da microbiota, eu acho que a gente vai chegar longe, mas até lá, entendeu? Tem muita estrada, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem atualmente, né? E a cannabis não é uma descoberta, né? Foi uma redescoberta porque teve a proibição, como eu falei, da década de 30. Posso falar até uma hoje. coisa? Pode. Porque a gente tá falando de várias coisas, né? A gente da área da saúde, então a gente tem muita experiência, né? O Alê, ele é muito modesto. O currículo dele tem 50 páginas, ele resumiu em 3 frases, porque a gente tem aqui um programa para cumprir. Mas quando ele fala de ortomolecular, meu coração tem um carinho muito especial, porque quando eu conheci o Alê, ele me deu a oportunidade de fazer um curso com ele, porque ele é um dos médicos mais renomados no mundo na área de ortomolecular e medicina integrativa. E eu fiz aula com ele, fiz um curso com ele há uns 15 anos atrás, foi assim que a gente se conheceu. Trabalhei na clínica dele, então é uma clínica que é integrativa. E quando a gente fala de cannabis, a gente aqui está começando a falar aos pouquinhos, mas a gente vai começar a mostrar para as pessoas que é um tratamento muito integrativo, né, Lê? E o que eu falo, é multidisciplinar, né? Muito. Porque a cannabis nós estamos dando com foco aqui, porque essas doenças que nós vamos falar hoje são doenças que não têm. A terapêutica convencional se esgotou para Alzheimer, para Parkinson, para esclerose múltipla, esclerose tuberosa, mas as outras que ansiedade, depressão, que existe, né, a indústria farmacêutica lançou várias medicações e atuam muito bem, mas a cannabis vem justamente para aquela fatia que quer usar um remédio mais natural ou que já não tem mais resposta àquele antidepressivo. Mais saudável, né? Mais saudável. Porque qual a mania que os nossos colegas médicos têm, né? Passou lá uma cetralina, que está sendo considerada um dos melhores antidepressivos, mas eu deixar claro, tá? Para pessoas acima de 45 anos, tá? Mais jovens precisam de outros antidepressivos. Então, a cetralina está sendo mais usada. Então, o paciente já passou pela cetralina, trazodona, venlafaxina, fluoxetina e não houve melhora, aí é hora de entrar com a cannabis, né? Pelo efeito neuromodulador que a gente vai falar novamente hoje aqui, né? A cannabis, ela orquestra, né, as sinapses dos neurônios, então está faltando serotonina na sinapse, que te dá sensação de felicidade, então a cannabis vai lá, por via retrógrada, ela estimula a pré-sinapse, né, a sinapse anterior, a fabricar mais serotonina para te dar a sensação de que você está bem, né? Aí alguém me perguntou outro dia assim, tá, doutor, mas se eu não estiver bem, o que adianta tomar cannabis e ter essa sensação? Eu falei assim, filho, você só não vai estar bem se você não quiser, porque a sua felicidade, sabe, né? a sua recompensa é dada pela bioquímica. É o que eu falei, ortocorreção molecular. Ali dá para medir a quantidade de serotonina, dopamina? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vou colocar aqui como 2 pacientes. Como você trabalha também a psicossomática, né? A sua consulta, assim, o seu tratamento ele é muito completo. E aí, se eu sou um paciente que eu acredito mais nos exames, por exemplo, né? E eu não consigo demonstrar como eu estou. Nos exames, dá para medir os neurotransmissores? Dá para saber se está em baixo ou alto? Dá, já tem algum tempo que façam as catecolaminas plasmáticas, né? Elas medem serotonina, dopamina e norepinefrina em média por... norepinefrina, gente, já falei, e noradrenalina é a mesma coisa, tá? São 2 nomes distintos, mas a epinefrina e a adrenalina, então a gente consegue medir esses receptores. Só não consegue medir o GABA, tá? E o glutamato, que a gente fala que são substâncias inibitórias e excitatórias, tá? Mas a gente mede sim. E antigamente eles pediam uma dieta de 5 dias, porque tem alguns alimentos que têm, né, triptofano, que fabrica serotonina, e poderiam causar uma confusão, como o chocolate, a manga,
Mas é uma dieta bem difícil, viu? Porque, assim, ficar 5 dias sem comer alimentos específicos, e a pessoa às vezes esquece e come. E a gente comprovou que não havia essa necessidade. Por mais que a manga, o cacau tivesse muito triptofano, não ia sair uma marcação errada de serotonina, porque a gente está dosando a serotonina, não os precursores. Sim. Então, hoje em dia, eu não faço mais essa dieta, eu falo aos pacientes, vai lá e faz catecolamina com 8 horas de jejum. Só que, Caio, nem sempre as catecolaminas refletem o quadro verdadeiro, tá? E por isso que você fala assim, Alexandre, mas é só você que usa? Não, é porque eu uso porque ali eu faço um quebra-cabeça, mas nem sempre reflete. Às vezes a serotonina tá normal e o paciente com a depressão serotoninérgica. Então não é só isso, né? Tem um contexto. Tem o contexto que é você relacionar aquele exame ao quadro do paciente, Entendi. né? E ver, né? Não, ó, tá, mas a serotonina está normal aqui, mas mostra que está baixa na sinapse. Sim. Às vezes o paciente está tomando antidepressivo, então é a atuação do antidepressivo que dá essa falsa impressão. Entendi. Mas tem sim, eu sempre peço, tá? Quando a depressão, a ansiedade não consegue ser tratada, e mesmo antes de receitar cannabis, entendeu? Entendi. Ó, eu te interrompi perguntando, a gente falou de várias coisas, assim, super interessantes. E aí agora eu vou deixar você seguir com o início falar um pouco da história da cannabis, né, os marcos principais, para quem não conhece entender que não é uma medicina, não é uma planta que a gente conhece há pouco tempo, né? Ela é milenar. Ela data de 2.000 anos atrás na Ásia, né? Parece que os indianos, os chineses usavam em forma de chá e tudo. E aí o que eu te falei, né? Foi propagando ao longo do tempo, na época grega, romana, da civilização aí. Só que naquela época, gente, era medicina popular. E não existia frontal, não existia paroxetina, não existia indústria farmacêutica, né? Existiam os pajés, né? E a sua intuição, porque o homem tem intuição e usa muita intuição. Já expliquei no programa passado, né, sobre o Loguará, que ele cheirava as daninhas para se tratar. Então, usar a parte intuitiva. E no começo a gente usava só a parte intuitiva, né? Não sabia nem de estrutura química, nem de reações químicas, né? Então, eu vou falar um pouquinho porque tem uma curiosidade aqui que eu vou lançar no ar, que eu procurei e perguntei aos meus professores e ninguém soube responder, né? Então, vamos passar da timeline. Ali você vê que, ó, em 1899, e aí entra o Dr. Michulan, que é um pioneiro, né, lá de Israel. Ele, tem uma historinha, eu vou contar rapidinho, que é uma longa história, mas ele queria, né, fazer uma pesquisa, era muito inteligente, né, e premiado, ele queria fazer uma pesquisa diferente das pesquisas farmacêuticas que estavam sendo feitas, e ele queria um outro foco. E aí ele pegou e começou a pesquisar a planta da cannabis, porque ele sabia dessa medicina popular usada até a década de 30, né? Já existiam todas as histórias, né, de que eles faziam uso. Então, interessantemente, ele era muito querido lá em Israel, e aí ele pegou e foi perguntar, ligou para o prefeito, perguntou como é que faria e tal. Falou, o pessoal da polícia, naquela época, né, apreendeu aí 50 quilos de haxixe. E aí o doutor Michulan foi lá na polícia e pediu 50 quilos de haxixe para ele pesquisar. Aí deram 5 quilos para ele. E ele começou a pesquisar o haxixe é uma resina passa da maconha, retirada da maconha. Sim. Então ele é o grande pioneiro realmente nessa parte aí, tá? Aí ele começa toda essa investida aí, então em 1899 ele isola o primeiro canabinoide da planta, né, da cannabis sativa e índica ou ruderase, mas ali era sativa, tá? Que é o canabinol, né? Sim. Aí você pergunta, Alexandre, mas o canabinol, na canabinol geralmente é o que sobra da conversão dos outros canabinóis, canabicromeno, tetrahidrocannabinol, canabidiol, eles vão se oxidando com o tempo e aí forma o canabinol. Então, as pessoas que geralmente usam fluorescências, elas colocam no pote e tem que usar rápido, né? Porque o THC, ele é oleoso e ele evapora. E aí, se passa um tempo, ele já vai reagindo com ar, então o tetrahidrocannabinol vira canabinol, que é um derivado último das plantas da cannabis. Então não presta para nada, Alexandre? Não, nós vamos mostrar que a associação do canabinol com o canabidiol melhora o sono, tá? E está sendo muito pesquisado. Então o canabinol, apesar de ser o subproduto final, né, dos derivados canabinoides aí, ele foi a primeira molécula, tá? Aí
isola, depois identifica a estrutura química, claro, né, para saber onde que vai agir, quais receptores. E aí, em 1940, que é isolado o canabidiol, tá? Aí, depois, em 63, identifica a estrutura química do CBD. E aí, tem, na 64, o isolamento da primeira substância psicoativa, né, que é o famoso THC, né? Que é o 9-delta-THC, né? Que, na verdade, ele lá nos pistilos, parece um óleozinho, é muito bonito. E ele tem um efeito psicoativo, né? E que nos ajuda muito, né? Com a associação do canabidiol aí, a tratar patologias como autismo, como as epilepsias refratárias, como a agressividade no espectro autista, enfim. O THC também de importância aí, a gente sabe disso, mas deve ser usado por especialistas que têm experiência, né? Por causa... mata? Não. Vicia? Não. Mas pode causar sedação e se você pegar um paciente autista e sedá-lo, vai ser até muito pior, tá? Então tem que ser realmente, né, uma pessoa formada e eu, né? Eu tenho oportunidade de falar melhor, mas já temos curso lá, né, para profissionais da área da saúde e prescrição, tá? Eu tenho doutorado, eu tenho também a pós em cannabis, então eu posso emitir certificado, né, junto com o Sindicato Nacional de Terapias Naturistas, tá? E aí depois, em 64, identifiquei a estrutura do THC, foi rapidíssima. Aí nos anos 70, já começa a baixaria, né? Por quê? Isolou a estrutura química. Aí as indústrias, não estou falando a farmacêutica, tem indústria de cannabis, é outra. Sim. As indústrias começam a fazer os canabinoides sintéticos, que é o que eu comentei no outro programa. O tetraidrocannabinol, ele é um agonista parcial, então ele ocupa o receptor principal, chamado CB1 no cérebro, mas ele ocupa e deixa o espaço para outro ocupar, geralmente o canabidiol que se associa para tirar os efeitos colaterais do THC, mas ele também ocupa e desocupa, porque ele é parcial. Agora, os canabinoides sintéticos, o Caio, eles são agonistas totais, então eles ocupam, bloqueiam e deixa a pessoa naquele barato, que é o que você vai falar daqui a pouco sobre a K2, né? Os óleos orgânicos também, a importância, né, gente, de saber, né? A medicina avança, Nossa Senhora de Fátima fica aqui direitinho me protegendo. Mas aí começa os canabinoides sintéticos, principalmente o THC, né? Que eu conheci quando eu fiz a pesquisa lá na Flórida. Tem HO, HC, tem THCO, só CHC, enfim. E é vendido naquelas canetas de vape, né? E eles vendem como se fosse a cannabis natural. E não é. Entendeu? E aí você vê que você dá uma baforada, o negócio é muito forte. E você fica totalmente desnorteado. E aí você vê que aquilo realmente não tem nada a ver. Mas nós vamos falar isso depois. Aí, em 1988, é a identificação do primeiro receptor de cannabis no cérebro, que é CB1, tá? Então, esse receptor CB1 ele está mais presente no sistema nervoso central, mas ele também está presente no resto do corpo, mas 70% do sistema nervoso central. E o outro receptor, que é o CB2, né, o canabinoide 2, está presente mais no sistema imunológico, no trato gastrointestinal, e aí, nós vamos falar mais para frente também, ele vai ser usado em outras patologia inflamatória, intestino irritável, diverticulite, colite, né? Então, tem uma diferença aí. Agora, o que é interessante é que até 88 descobriram os receptores, descobriram como a cannabis agia no cérebro, tá? Mas eles não sabiam onde agia. E é o que eu vou falar logo depois dessa timeline sobre o sistema endocannabinoide. Para você entender como trata as doenças. Uma dúvida aqui, duas perguntas. Não sei se você sabe uma delas, tá? Porque não é tanto da área médica, mas como você sempre estuda diversos temas, talvez você saiba. A primeira pergunta, que não é uma pergunta, né? Eu queria saber a sua opinião. Porque assim, quando a gente vê a timeline e a gente vê as datas, a gente percebe cada vez mais que não é tão simples assim falar sobre cannabis medicinal. Precisa ter conhecimento, capacitação, entender. E você hoje tem, na sua opinião, com relação aos profissionais de saúde hoje, existe muita oportunidade para capacitação, né? Porque quando eu olho aqui, eu sou farmacêutico, eu entendo. Eu me formei, eu estudei, e mesmo assim na faculdade, a gente não aprende o detalhe. Eu me formei em 2010. Então, naquela época, não falava-se tanto de cannabis medicinal no Brasil. O sistema endocannabinoide começou a ser falado recentemente, foi de mais ou menos de uns 10, 15 anos para cá, em algumas faculdades de medicina.
Na minha época, não, Era isso. nem os professores sabiam que era semi-endocannabinoide. Então, por exemplo, em 84. profissionais que se formaram, o que hoje são, que têm mais de 10, 15... Eu tenho 37 anos. Eu posso falar que na faculdade, quando eu estudei, hoje eu tenho 37 anos, não aprendi isso. Se eu não fosse estudar, não existia. E algumas faculdades não existem até pelo Então, existe, preconceito. então tem a questão que eu queria trazer para você realmente é um fato que a gente tem enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, farmacêuticos que não aprenderam isso na faculdade, ou seja, precisa estudar, porque para que o medicamento faça o efeito correto, a dosagem de cada substância, você precisa ter esse conhecimento, né? Claro. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, que no Brasil, para as pessoas prestarem atenção, é, quais os lugares que vocês estão indo para procurar esse tipo de atendimento? Porque me preocupa que a gente está num país que se preocupa muito com lucrar com dinheiro, né? A custo de qualquer coisa, prescreve o que for sem ter o conhecimento que você está trazendo aqui, assim, numa escola. E aí eu queria saber a sua opinião real, assim. Você acha que hoje todos os lugares que a gente fala de cannabis, né? Eu sei que você não está em todos os lugares, na sua percepção. Os profissionais, eles estão capacitados? Aqui no Brasil, a gente tem um levantamento porque eu sou ativista da SBEC, né? Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, né? E faço parte da Weekend da minha academia, né? Que a gente tem um título para Internacional da Cannabis. Mas a SBEC, ela é mais ativista, né? E o que a gente vê, eu fiz inclusive, né? Apesar de ter trabalhado doutorado com a cannabis, eu fiz minha pós lá, na SBEC. E o que a gente vê é justamente o que você falou, né? Não existia nas escolas de 10 anos para cá, e mesmo assim mais na área médica, e se fala sobre sistema endocannabinoide como se fosse um achado, né? Porque tem uma certa, né? É recente, né? Aí, eu comentei, mas vamos falar de novo. Por que é recente? Lembra que eu te falei? A serotonina, dopamina, norepinefrina, ela é produzida na sinapse e ela fica guardada lá como reserva, Sim. né? Na sinapse. Agora, a anandamida, que eu vou falar agora, 2-AG, que é a nossa maconha natural que eu falo, né? Do cérebro, ela é produzida sob demanda. Então, quando eles pesquisavam os neurônios, as sinapses, eles não encontravam, né, essas substâncias ativas, né, os canabinoides naturais que a gente produz, porque eles são feitos sob demanda, né? Eles não estavam presentes lá para fazer uma pesquisa no microscópio eletrônico. Então tinha que ser uma coisa dinâmica. Então esse dinamismo só vem com aparelhagens mais modernas, espectrofotometria de massa, cromatografia de alta resolução, e aí conseguiram achar esses canabinoides na planta. Agora, o mais curioso, Caio, que eu falei que eu vou lançar a pergunta, é o seguinte: só em 1992 eles descobriram que a gente tinha o sistema endocannabinoide e os receptores, e quem atuava nesses receptores eram 2 endocannabinoides, canabinoides endógenos, canabinoides produzidos pelo corpo, né? Que é a anandamida, que recebeu esse nome, que veio do sânscrito ananda, né? Que quer dizer felicidade, pela propriedade que a anandamida tem de se ligar aos receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, e regular e melhorar essa sensação, né, de depressão, de baixo astral, né? Sim. E o 2-AG, que leva o nome do radical químico, né, que foi descoberto depois da anandamida, que tem efeito mais sobre os receptores CB1, né? A anandamida age tanto CB1 quanto o CB2, tá? Sim. Então, quer dizer, o sistema endocannabinoide é o maestro do nosso corpo, mas ele tem 2 receptores, CB1 mais presente no cérebro, CB2 mais presente no corpo, mas ele é regulado pela anandamida e 2-AG, que a gente produz desde quando a gente... Conheceu. Desde o Homo sapiens, na verdade, Sim. né? E só que não era Que é descoberto. recente, né? E aí eu te pergunto, a minha dúvida é sempre essa. Em 1992 descobriram os endocannabinoides, Certo. tá? Por que chama endocannabinoides, um chama anandamida, outro chama 2-AG? E por que chamaram de sistema endocannabinoide, entendeu? Ou seja, endocannabis sativa oite, né? Então, um sistema feito, né, digamos assim, por interação com plantas da cannabis, endocannabinoide, porque a anandamida não tem nome, não é da cannabis, e 2-AG não. A estrutura química é parecida. Então, descobrem os nossos endocannabinoides só em 1992. Certo. Mas o sistema endocannabinoide já leva esse nome desde o começo, desde o final do século XIX. Então, qual que era a percepção que se tinha na época? Tinha pouca ciência, né?
de falar assim, eu vou dar o nome de sistema endocannabinoide para esse sistema. Por quê? Porque a planta da maconha age nele. Sem conhecer antes, Que tinha esses dois. o A2 e a anandamida, que são os nossos endocannabinoides, ou seja, a nossa maconha cerebral que a gente produz. Para desmistificar também, tá? Muito legal. Então, o 2-AG-anandamida, a estrutura molecular é a mesma, né? E eu sempre procurei literatura, etimologia, professores, ninguém sabe explicar. Então, de certa forma, né, final dos anos de 1900, 1800 aí, eles já estavam pesquisando, né, o canabinol e eles viram que tinha um sistema que funcionava com esses derivados da cannabis sativa e resolveram pôr o nome do sistema com o nome da cannabis, em homenagem à cannabis. Bem curioso. Não é curioso? Muito. Né? Porque endocannabinoide é o lado intuitivo do homem, eu acredito. Entendeu? Sim. Mas aí eu vou aproveitar e falar um pouquinho. Posso só fazer um comentário? Porque você trouxe hoje um slide, assim, eu achei muito interessante essa timeline que você trouxe. Primeiro, mostra que a cannabis é algo milenar, né? Tem muito tempo, a gente já nasce com o sistema canabinoide, então não é algo que a gente não tenha no nosso corpo, na cabeça, nos outros membros que a gente falou no programa, no episódio anterior. E eu queria falar uma outra coisa, assim, que eu acho muito interessante, né? Que você mostrou aqui. Existe uma lacuna de conhecimento, né? Existe. Que aí a gente tem eu queria falar do nosso patrocinador, que é a Indicam, que é uma empresa de acolhimento com propósito, porque nossos propósitos precisam estar conectados com as empresas que queiram fazer parte desse momento nosso, dessa, não diria revolução, mas desse ciclo, né? Boom, né? Que a cannabis está tomando agora. Porque tem muitas empresas que não têm propósito e a Indicam é uma empresa com propósito. A gente vai trazer também depois a equipe da Indicam para falar da Indicam, né? Então acho importante vocês acompanharem nos próximos episódios. Mas o que eu queria trazer aqui é assim, a Indicam é uma empresa muito preparada para capacitar, né? Porque a gente tem essa parceria com eles e eu queria assim deixar claro também que a gente vai trazer outros profissionais para falar desse tema, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, auxiliares de enfermagem, auxiliares de farmácia, enfim, toda a parte holística, terapeuta, porque a cannabis ela é muito ampla. E a Indicam ela é uma empresa que a gente, antes de aceitar o patrocínio, a parceria, que a gente tem que falar das parcerias, né? A gente quer valorizar as empresas que realmente têm propósito, que ela é uma empresa então que ela capacita, ela tem cursos, workshop, eventos. A Indicam foi escolhida a dedo, né, o Caio, pela gente, porque assim, primeiro, né, vou deixar para você comentar a questão do óleo orgânico, mas a gente batalhou por um óleo orgânico, levando em consideração que a cannabis é a planta que mais suga metais pesados. Então, vou deixar para você falar essa parte farmacêutica, né? E segundo, né, o que eu via é que as importadoras, elas não davam acolhimento ao paciente e mal elas sabiam registrar o paciente no site da Anvisa. Porque tem pegov.br e aí tem que ter a senha. E o gov.br eu acho que a senha é mais protegida do que tudo, que ali nós temos acesso a toda a nossa vida dentro do governo brasileiro e dentro da sociedade, entendeu? Então, liga para o importador, todos simpáticos, mas aí eles não sabem simples, né? Entrar no sistema e cadastrar no Visa. Tu precisa ter uma empresa que realmente saiba, porque pode impactar a chegada do produto. Justamente. E só que registrou empresa. E a gente conhece alguns trabalhos aí de ONGs e tal, que você vê que assim, o médico faz o acolhimento uma vez por mês. Nós já falamos, a cannabis, ela é indivíduo dose dependente. Sim. Então eu tive um paciente que com 6 gotas de manhã, 6 gotas à noite, o parkinsonismo dele parou totalmente. Enquanto eu tenho outros pacientes que 45 gotas é que está melhorando agora. Precisa acompanhar? Precisa acompanhar. E aí o acolhimento, os modelos que eu vi de dispensar na Europa e nos Estados Unidos, são modelos onde você passa pela consulta, sai com a receita, o acolhimento vai dar entrada nos papéis lá no órgão, né, regulador, aqui no caso a Anvisa. E o mais importante, né, depois aí quando o paciente adquirir o produto, e a gente tem que falar isso também, né? O produto, o paciente não pode escolher muito, né? Porque a gente trabalha com importado que é mais acessível. Sim. E o produto importado, a Anvisa liberou de acordo com o nome comercial, mais os constituintes. CBD tanto, THC tanto, a 10%, 3.000 miligramas, sua espectro, tal. Mas tem que vir o nome antes, por quê? Porque a Anvisa liberou uma lista de importadoras, entendeu?
Então, ela, na verdade, ela é regulatória, ela não é legislativa. Então, ela liberou essa lista e ela precisa, né, que o médico prescreva, por exemplo, né, a marca. Então, a Indican, a gente está começando a trabalhar agora, mas o outro a gente trabalhar, a vida sativa. Então, tinha que colocar Rising Grind, CBD com THC, tantos por cento, tantos miligramas, 30 ml. Então, quer dizer, o nome comercial ia para a Anvisa poder liberar, tá? Porque ela libera de acordo com os processos que vão dando entrada lá e pedem a liberação, né? Você sabe melhor que eu, tá? Sim. Então, isso é muito importante, né? Por quê? Porque o acolhimento numa empresa como a Indican, ela vai dar origem a isso tudo, vai tentar viabilizar o mais rápido possível, né? O courier para chegar mais rápido ao paciente que está aflito por esse tratamento. Mas a equipe de enfermagem dela, de outros profissionais, vai estar sempre ligando toda semana, ou passando no WhatsApp, perguntando ao paciente, como é que o senhor está com tantas gotas? Né? Olha, eu estou bem, mas eu melhorei 80%, mas não foi 100. Então aumenta 2 gotas. Olha, eu estou bem, mas me sedou um pouquinho, diminui 2 gotas. Aí o pessoal pergunta, mas o canabidiol ceda? Gente, tem pessoas que são sensíveis porque o canabidiol tem efeito relaxante. Sim. Então não é que ele ceda que você não consegue fazer nada, mas você vai sentir um relaxamento delicioso. Eu tenho muitos amigos que pedem, olha, Alexandre, tô meio estressado, toma umas 2, 4 gotinhas. Aí a pessoa fala, nossa, Alexandre, nunca dormi tão bem, né? Sim. Então, eu acho que a gente canta nesse conceito aí, eu acho que é uma empresa que tem muito para crescer, porque depois até seccionar, né, a parte de acolhimento com a parte de importadora, Burocrático. porque foi um planejamento muito bem feito, né? De médicos, de profissionais da área de saúde, entendeu? De fornecedores de melhor qualidade, o óleo orgânico, entendeu? Primando para a excelência, né? O courrier, a estocagem, o concierge, o pessoal falando, o que é isso tudo? Gente, a cannabis para chegar aqui para o céu substância proscrita é difícil. Quando, por exemplo, isso que eu ia falar que você tocou no. Você dividiu em 3 partes que eu achei muito bom. Tem a parte clínica, que é a parte primeiro da consulta médica, da prescrição, de toda a decisão de qual medicamento vai ser prescrito, a dosagem, enfim, como que isso vai ser feito, que a Indican faz. Segundo, a parte burocrática, que para trazer de fora precisa ter uma aprovação da Anvisa e muitos pacientes não conseguem fazer esse processo, não é simples, então a Indican também faz. E a terceira fase, que é o acompanhamento, né? Que a Indican também faz, então, acompanhamento desde quando o paciente sai da clínica, vai para casa, recebe o produto, e eu acho que esse é o diferencial. É você estar próximo. E também tem aquela coisa, como óleo importado é mais barato, né? E eu gosto muito do óleo importado, porque vem a dosimetria, vem a dosagem de cada canabinoide, eu sei com o que eu estou trabalhando, qual é o efeito comitiva, a entorragem, né? De associação do canabidiol com os outros óleos. Sim. Né? Então, associar o canabidiol com o canabigerol, transtorno alimentar, paciente HIV positivo, com emeso, com vômito, que não se alimenta, com caquexia, entendeu? O CBD com CBN para insônia. Então, tem essas várias associações aí que a gente vê, mas é sempre interessante mostrar, né, que o paciente, principalmente por ainda ser uma substância proscrita, o paciente da cannabis ele tem que ter um acompanhamento semanal, porque isso a Anvisa exige, os outros dispensários também exigem, e porque você pode perder um paciente nos 2 sentidos, né? Perder um paciente porque ele não teve acolhimento e perder um paciente porque não teve resultado, né? Nunca vai perder por morte, que eu já falei que não tem dose letal de maconha aí, nem de cannabis, né? Mas o acolhimento é importantíssimo e é uma das exigências da Anvisa, né? Que se faça um acompanhamento para se chegar na dose ideal. E fora que se a gente não fizer esse acompanhamento, a ciência fica para trás, porque esse acompanhamento que vai nos mostrar a otimização do tratamento. Total. Essa é a verdade. E, Ale, agora a gente falou bastante sobre a história da cannabis, os marcos principais, a gente falou da importância da Indican, né, de uma empresa que realmente tem propósito. Agora a gente vai falar um pouco da diferença do óleo de cannabis medicinal, do óleo de cannabis orgânico e da cannabis sintética, né? Eu vou começar falando e puxando um pouco a linha farmacêutica, né? Que é onde eu tenho experiência. Você pode me completar da parte clínica quando você quiser. Falando do óleo de cannabis medicinal. A gente sabe que o óleo de cannabis medicinal, ele é um óleo que
contém metais orgânicos, então isso é muito importante porque metais pesados, desculpa, e é muito importante falar disso porque o uso da cannabis medicinal é um lifestyle, é um estilo de vida, né? Então, se a gente quer um estilo de vida mais natural, que tenha menos efeitos adversos, porque os metais também causam efeitos adversos e é um produto que, para quem quer um tratamento mais saudável, uma linha mais leve, ele é pode ser indicado, mas existem produtos melhores que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu queria falar primeiro da cannabis medicinal, né? Do óleo. Hoje ele é muito utilizado. E aí nós temos um outro problema também, né, que eu já comentei. O óleo feito pelas importadoras, que vem de fora, eles têm, digamos assim, uma aceitação melhor na fase inicial da prescrição para o paciente, Sim. que a gente tem certificado de análise, a dosimetria, espectrofotometria de massa, cromatografia de alta resolução, mostrando o que tem ali que fez aquele paciente melhorar com 12 gotas o par, 12 gotas de 12 horas, entendeu? E o outro com Alzheimer tem que aumentar um pouco mais, porque depende do que está associado no full espectro, tá? Sim. Então, isso é muito importante. Aí vem a questão do que eu falei na vez passada, né, que a doutora Eliane, presidente da SBEC lá, ela sempre estimula os óleos artesanais, né, por causa das associações de habeas corpus, serem associações com voluntários, né, e depois o STF abriu, né, essas associações eram fechadas, né, porque habeas corpus fechados, mas o STF abriu porque faltou, né, o óleo durante as Olimpíadas aí, porque foi enviado tudo, né, lá para a Olimpíada, foi em Tóquio, né, no Japão? Sim. Foi. E faltou 4 meses, né? Então ela falou, usa óleos essenciais da cannabis produzido artesanalmente. Mas eu tive a oportunidade de usar e a gente vê que esse óleo artesanal, ele não vem 100% puro, né? A gente vê pelo vidrinho, tá? Tem uns pedaços escurinhos lá, que eu não vou falar aqui impureza nem nada. E acho que é importante só falar um ponto, que no próximo programa, gente, a gente vai falar das doenças, de como a gente vai atuar. A gente tem agora 5 minutos para fechar e falar sobre os outros 2 tipos de... Só 5? Só 5, Michel. 10 10 minutinhos para falar. Então, a gente podia fechar hoje a diferença dos óleos e no próximo programa falar das doenças, porque a gente precisa de mais tempo. E quando você fala da cannabis medicinal, né, a gente falou aí dos efeitos adversos que acontecem, tem metais, não a indústria farmacêutica que faz o controle de qualidade, pode ser qualquer indústria. Então a gente tem esse risco também do certificado de análise, dos estudos não serem 100%, como a gente vai falar dos óleos orgânicos, que é o que a gente acha mais importante e interessante. E agora falando primeiro da cannabis sintética, antes de falar do orgânico, que é o que a gente recomenda, né? Digamos assim, que a gente tem o maior conhecimento. A sintética ela é feita pela indústria farmacêutica, né? São reações químicas, né? Que tentam chegar à estrutura química do canabidiol, do tetraidrocannabinol. Só que, né, não tem os mesmos radicais químicos, né? Porque não é uma substância biologicamente compatível. Então eles querem o quê? Só o efeito do THC sobre as convulsões, ele produz a molécula só do THC sem efeito cognitivo, entourage, associação de outros canabinoides e sem também alguns radicais dentro da estrutura química que eles acham que não tem importância, mas tem importância para equilibrar. Aí fazem o THC sintético, a função dele é ocupar o receptor CB1. Ele ocupa 100%? Ele ocupa 100%, é uma agonista total. Então, ele bloqueia o receptor, fica lá estimulando aquele efeito psicoativo, delírio, alucinação, porque, né, o sintético é muito mais potente, né? Sim. E a gente não quer justamente os efeitos psicoativos. E não tem o canabidiol para ir no receptor alostérico, aquele que fica de lado, para contrabalancear os efeitos colaterais da cannabis. E por ser um agonista total, ele ocupa e fica lá estimulando o barato. Tendo mais efeito adverso. Justamente, que aí da onde vem, né, a K2 e a K9, que aí a gente vê está tomando conta junto com na Cracolândia do pessoal que tem usado e que a gente comentou inclusive, né, que os traficantes não querem. Por quê? Porque é uma droga que deixa a pessoa zumbi. Eu vi uma vez, eles produzem aqueles sprays de espirrar, é uma água branca, uma reação química, é uma substância química, que eles pegam folha de maconha que não serve para nada, né? Porque não adianta fumar folha de maconha, porque não vai ter THC. Ou folha de fumo mesmo. Coloca num plástico assim, espirra controle o sintético e vai. Agora, a cannabis medicinal,
tem o THC normal, né? O THC do canabinol, né? Que é o 9-delta, né? Sim. Que é o normal. E ela ocupa a parcial. Então, ela ocupa parcialmente e ela deixa, então, por ser parcial, o canabidiol ocupar o receptor alostérico para efeito comitiva ou enturragem, efeito junto. E o canabidiol regula os efeitos colaterais do THC. Então, você não tem efeito. Agora, é importante que as pessoas saibam que K2 e K9, cannabis sintética, não tem nada a ver com cannabis medicinal. Sim. Porque esse povo que é contra, preconceituoso, começa a fazer essa relação. Não, cannabis sintética é um radical químico, é como se você pusesse soda cáustica e pusesse na Não folha. tem controle, você pode produzir em quintal de casa. E a cannabis medicinal ela é produzida de maneira biológica, né? Plantação, extração, cultivo. E aí, a primeira fase de industrialização, que é a mais difícil, a gente acha que é fácil, não é um maquinário enorme, são 4 fases, tá? Para poder extrair o óleo. A primeira fase justamente para tirar os metais pesados, é a que mais demora. E você não consegue tirar 100% dos metais pesados. E aí, o que surge? Efeitos diversos e múltiplos. Mas daí aonde que a gente procura agora? A orgânica significa que não tem esses Justamente. metais. Porque assim, tanto o cultivo indoor, né, que seria para produzir a cannabis dentro de um quarto, que vai lá, ventilador, lâmpada de LED, exaustor, para criar uma atmosfera como se fosse natural, para não ter as pragas, a cannabis essa é muita praga também, né? Com xixilha, tem vários lá, né? Então, tanto no indoor quanto no outdoor, que são as plantações de maconha, né? Na Paraíba tem 8 mil pés de maconha lá da Brace, né? Que é a maior produção. Elas vão ao léu, só que vai puxando esses metais pesados, entendeu? Sim. E esses metais pesados têm que ser purificados. E nessa primeira extração, que é tirar os metais pesados, consegue retirar. Lembrando que no processo de cultivo e extração, principalmente cultivo, vai de acordo com o clima, de acordo com a época da cannabis, se ela está florescendo ou se ela está se desenvolvendo, aí o adubo é 1, né? Então a gente coloca tipo mais potássio quando ela está próxima da fase de florescência, entendeu? Entendi. Aí depois você dá mais nitrogênio para florescer. Então a cannabis também era muito regulada pelo que você coloca no solo. Sim. Tá? Para que ela possa crescer, para que ela possa dar uma planta híbrida, para que depois ela possa formar os pistilos e depois ela possa dar flor. Então, cada momento é uma de adicionar nitrogênio, potássio, os agrotóxicos, E né? quando a gente fala desse faseamento da cannabis do plantio, que é muito importante, como você falou, né? Cada fase tem a sua importância. E a cannabis orgânica que a gente conhece hoje em dia, hoje é a mais pura, digamos assim. Porque não usa agrotóxicos. Então, o que eles fazem que é interessante? Eles pegam a plantação anterior, o que sobrou de galhos, de flores. Sim. De flores não sobra quase nada, né? Mas o resto das flores foi tirado do THC, mas as folhas, principalmente os galhos, contém CBD, THC em menores concentrações e contém tudo que a cannabis precisa para crescer. Entendi. Então, ao invés de colocar potássio e nitrogênio para crescer mais, eles esmagam, entendeu? Eles deixam fermentando essas plantas. Natural, real. É real. Da cannabis você aproveita tudo, até semente para ração. Então, o que sobrou da extração da cannabis lá, que só se aproveita em inflorescência para o óleo, então sobrou a folha, sobrou a planta, eles vão colocar lá para fermentar um pouco e depois fazer tipo um esterco, entendeu? Entendi. Então, eles vão estar usando produtos naturais. Dá mais mão de obra? Dá. O óleo orgânico é mais caro? Lá nos Estados Unidos é muito mais caro. Aqui a gente está tentando trazer com indicainho uns óleos que sejam perto dos óleos normais. Mas tem essa importância que você falou, né? Ele é mais natural. Aí queria que você falasse no finalzinho da produção dele, a gente faz controle de qualidade, garantia da qualidade, porque as empresas que são idôneas, né? A gente está falando de empresas com propósito aqui, fazem vários testes que comprovam tudo isso que você está falando, né? Desse faseamento para quê? Tenha certificado de análise, tenha o resultado dos testes, a gente consiga garantir que esse produto seja o mais natural possível. Posso falar isso? O mais natural possível ele já é. Agora, é imperativo que se adube, né? Para dar as fases de vegetação, de crescimento, de Correndo normal. Com a planta normal. Só que não deixa de ser metais pesados. Claro. Né? Então, aí, a gente só faz o contrário. A gente faz uma produção vegana, né? Em vez de dar substâncias químicas também, potássio, nitrogênio e tudo, a gente pega o próprio insumo que sobrou da plantação anterior e faz esse farelo de esterco, tem um nome lá que eles falam, os agrônomos. Sim. E vai colocando, essa aí
essa levada aí foi da época da inflorescência, né? Que teve do lote anterior. Então, pega essa levada aí do que sobrou e aí faz o esterco, tritura e coloca na planta quando você quiser fazer que ela floresça. Perfeito. Entendeu? Porque ali você sabe que vai ter mais potássio, vai ter mais os minerais essenciais, né? Sim. Que necessitam para evoluir a planta. Mas Sim. tem que lembrar que também muito potássio, principalmente nitrogênio, é tóxico. Então, faz tudo Controlado, né? com a própria planta. Sim. Entendeu? Essa é a questão do orgânico, é muito mais difícil e que os preços lá fora são exorbitantes, até pelo modismo hoje em dia, né? Mas a gente está conseguindo uma parceria legal com o Indicam para trazer um preço mais acessível, se possível, o mesmo preço do óleo natural, entendeu? E aí a pessoa vai ter menos intoxicações em relação aos metais pesados, né? Isso não quer dizer que vai mudar o contexto da cannabis em si, os canabinoides, não muda, né? Sim. Mas muda a longo prazo o que está absorvendo, né? Da planta. Total. Tá? Então acho que a gente pode encerrar o programa de hoje. Para vocês verem, a gente fala de várias coisas que a cannabis realmente ela traz. Ó, sobrou 2 pautas inteiras aqui. A gente tem muito conteúdo e assim, vamos reforçar que na próxima semana a gente vai falar das doenças e você é expert. Aí antes, Caio, eu vou falar sobre a questão da como funciona o sistema endocannabinoide, né? Perfeito. No apetite, na dor, na inflamação, termorregulação, pressão intraocular, controle muscular, rigidez, espasmo, Ansiedade, né? autismo. Metabolismo, qualidade do sono, resposta ao estresse, motivação, recompensa, humor e memória, que isso vai nos mostrar por que ela age nas doenças que você vai relatar, como ansiedade, como glaucoma, etc. Perfeito. Tá? Gente, espero que Você nos acompanhe, né? No Total. programa, porque nós estamos só passando mel na boca, só dando a deixa, mas Porque as possibilidades são outras. Tem muitos conteúdos, assim, e espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É o nosso segundo episódio. Na próxima semana a gente vai falar das doenças como o Dr. Alexandre falou. E se inscreva no canal, compartilha, comenta, porque a gente precisa do feedback de vocês. A gente quer cada vez mais crescer. A gente acredita no crescimento coletivo, no crescimento de todo mundo. Por isso que compartilha com a gente o que vocês estão pensando e manda pergunta. Eu acho isso mais importante, né? Vocês estão entendendo o que a gente está falando? A gente precisa melhorar alguma forma? Se vocês querem que a gente traga mais slides, mais vídeos, mais depoimento, compartilha, comenta aqui no canal e faça pergunta. Lembrar que nós vamos fazer, né, convidados aqui, né, de excelência aí na questão da cannabis, né, a doutora Carolina Lossetti, a senadora Mara Gabelli, que para mim é uma peça importante, né, que derrubou o veto aí do CFM para divulgar, para dar curso, para prescrever de uma hora para outra, uma loucura. Eu só tô vendo se eu consigo trazer ela aqui, sabe, no podcast, para ela participar. Ela é minha amiga, eu gosto muito dela. Mas a dificuldade é porque ela ainda é tetraplégica e faz uso da cannabis também, tá? Desde quando ela teve acidente, como vários senadores fazem. Sim. Então, ela é uma grande ativista também que nós temos do nosso lado aí, e uma amiga minha. Nós vamos trazer aí para a senadora falar um pouco mais sobre o que o brasileiro pode esperar dessas resoluções, né? Muito bom. Porque assim, só resumindo, foi liberado Rio Grande do Sul, agora Mato Grosso, São Paulo, Paraíba e, enfim, como é lei estadual, eles têm que fornecer. Então, aqui em São Paulo, o SUS tinha até final de julho, né? Nós estamos no dia 24 de julho hoje e tinha até só final de julho. Mas já colocaram um canabidiol no SUS, só que só para esclerose tuberosa, que nós vamos falar que é raríssimo, síndrome Lennox-Gastaut e síndrome AV, que são epilepsias refratárias, mas o Alzheimer, a fibromialgia, o Parkinson, a dor crônica, enxaqueca refratária, as outras indicações que já não são off-label, que já constam na bula, como a esclerose múltipla, não tem no SUS. Entendi. Né? A gente vai falar a questão, como é que a pessoa que tem isso recorre, porque no SUS só tem para essas doenças, né? Recorre sem ser pelo SUS. Sem ser pelo SUS. E o off-label, que é ansiedade, depressão, que ainda está em estudo, Sim. mas que aí tem que fazer a consulta, mas o paciente estando de acordo, né, e o médico também, a gente pode instituir o tratamento também. Perfeito. Combinado? Quer encerrar, Lê, o programa de hoje? Não, eu vou só falar que tem muito assunto, mas acho que mais um podcast a gente consegue esclarecer as dúvidas aí, mas continuar acompanhando a gente, né, aí com a questão da cannabis, para desmistificar esse remédio da maconha, porque ele só traz benefícios, gente. E o maior benefício não são as crianças com epilepsia refratária. Tem crianças que vivem 4, 5, 6, 8 anos. Sim. Hoje você vê as crianças aí, o próprio governador Tarcísio liberou em São Paulo, porque o sobrinho dele tinha uma síndrome, acho que era de Dravet,
E hoje a criança está andando, ele mostra, inclusive, a criança andando num campo de Isso é muito importante. futebol, né? E ele fala, né, que aquilo foi uma motivação para ele liberar aqui em São Paulo. Eu espero que a motivação dele seja liberar para todo mundo, né? Então, tornar mais amplo. Mas quem não conseguiu óleo, entra em contato com a gente lá também, que a gente tem várias instituições aí que estão correndo atrás, né? Bom, Desse óleo para as pessoas que querem esse direito, né, adquirido, mas sabe que o SUS só está e é um fornecendo direito, né? para 3 doenças. É um direito, né? Sim. Garantido, tá? Então ficamos por aqui, gente. E, né, um grande abraço e Uma ótima semana. uma ótima semana para E todos. até semana que vem. Até semana que vem. Tá, obrigado.